Uma base aérea russa foi atingida por várias explosões na Crimeia, península anexada da Ucrânia em 2014 pelas tropas de Vladimir Putin. Uma morte foi confirmada e pelo menos 9 pessoas ficaram feridas. Assunto para a nossa correspondente na Europa, Cecília Malan. Cecília, bom dia. Bom dia, Kovalik. Bom dia a todos. A Rússia disse que as explosões foram provocadas pela detonação de munições e não por um bombardeio ucraniano. A própria Ucrânia negou qualquer autoria. Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, essas munições eram destinadas à aviação e explodiram de maneira inesperada, ainda sem uma causa aparente. A situação está sob controle no momento. Apenas 30 moradores que vivem bem perto do local das explosões tiveram que ser retirados de casa. O presidente da Ucrânia aproveitou o aparente acidente para dizer que a invasão russa começou na Crimeia anos atrás e precisa terminar com a Crimeia libertada, alertando que não haverá uma paz estável enquanto a Rússia usar esse território como base militar. Agora de manhã, o governador de Dnipropetrovsk confirmou que 13 pessoas morreram num bombardeio russo e 20 construções foram danificadas. Essa região fica ao norte de Zaporíjia. Além das vidas perdidas, a guerra na Ucrânia impõe graves consequências ao continente europeu. Um estudo do Instituto Alemão de Pesquisa de Emprego mostra que a produção do país em 2023 será quase 4% menor do que seria sem a guerra. Vamos ver mais detalhes na reportagem de Leonardo Monteiro. O estudo é um balde de água fria à principal economia europeia. Os impactos da guerra na Ucrânia e do aumento dos custos de energia devem reduzir o produto interno bruto da Alemanha em quase 2% até ano que vem. E as perdas podem chegar a 260 bilhões de euros em valor agregado até 2030. O mercado de trabalho alemão também deve sofrer impactos negativos do conflito. De acordo com a estimativa do Instituto de Pesquisa de Emprego, o país terá cerca de 240 mil pessoas a menos empregadas. O estudo mostra ainda que o nível de emprego deve permanecer em torno desse patamar até pelo menos 2026. O turismo, que já foi duramente atingido pela pandemia do coronavírus, é um dos setores que mais deve ser atingido. O IAB avalia ainda que a economia alemã sofre especialmente com os altos custos de combustíveis fósseis que comprimem tanto as exportações quanto o consumo da população. Em meio a preocupações persistentes com o aumento de energia, o preço de alimentos e a escassez do gás, a confiança do consumidor alemão caiu para um recorde negativo desde o início da série histórica em 1980. A pesquisa mostra que as expectativas econômicas, de renda e a intenção de compra que refletem essa confiança vêm caindo mês a mês. O custo das famílias alemãs com gás natural quase triplicou em agosto em relação ao ano passado. Para tentar regular a oferta de energia, o governo alemão permitiu que as usinas a carvão retornassem da reserva e está considerando estender a vida útil das 3 últimas usinas nucleares do país para além do fim do ano. Mas o governo de Olaf Scholz tem olhos no futuro. A Alemanha está financiando a produção e o uso de hidrogênio com 700 milhões de euros. Para o chanceler alemão, uma oportunidade de ajudar o clima, o meio ambiente e aumentar a independência do país no abastecimento de energia. O governo alemão já decretou: se ver livre da dependência russa é uma questão de sobrevivência. Cecília, a situação em Taiwan permanece muito tensa. Outro ponto em que o mundo está de olho, cerca de 20 navios chineses, gente, e taiwaneses estão posicionados ali no Estreito de Taiwan, uma linha imaginária que separa um território do outro, né? O que você tem de informação para a gente, por favor? Kovalik, o Ministério da Defesa de Taiwan alega que a China está ultrapassando a fronteira com os seus aviões. 16 aviões de guerra da China teriam invadido a zona de defesa aérea taiwanesa. O governo da ilha autônoma acusou a China de estar preparando uma invasão, mas o Departamento de Defesa dos Estados Unidos mantém a avaliação de que a China não pretende invadir Taiwan nos próximos 2 anos.
As manobras militares começaram na quinta-feira passada, em resposta àquela visita da presidente da Câmara dos Deputados americana, Nancy Pelosi, à ilha. A China considera Taiwan uma província rebelde que precisa ser reintegrada ao território chinês. Já o governo taiwanês reagiu e também começou a realizar exercícios militares com munição real. Bastante preocupante a situação por lá, Kovarik. Exatamente. Estamos de olho. Obrigado, Cecília. Até mais.